Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Zona Mista aqui da Somos Liverpool. E se você viu a capa desse episódio, você já sabe que a resenha é muito especial, porque primeiro quem vem aqui no ZM tem um nível diferenciado. Quem chegou junto, está nessa câmera, está no grid, tem lá ZM, está na capinha do CD dessa capa, é porque o cara é realmente muito acima da média e merece ser um zona mista aqui da Somos Liverpool. Eu tô feliz demais, muito contente mesmo. Falei isso daí pro Rodrigo esses dias, que no início da nossa caminhada, chegar ao sim era uma tormenta. E quando chegava, nós nos esforçávamos para fazer um negócio diferenciado. Hoje o sim não é que ele vem fácil, o sim ele vem carregado com um lastro nosso aí muito bom. Então, a nossa expectativa e a nossa responsabilidade ela aumenta muito mais. André Donk, eu tô feliz demais com a sua presença aqui. Seja muito bem-vindo a mais um Zona Mista aqui do podcast da Somos Liverpool. Você tá mutado, Donk. E aqui, como é ao vivo, eu não vou cortar, não. Agora foi, agora Ah, foi. agora foi. Comecei não foi da melhor maneira, mas eu fico muito grato pelas palavras, pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui. Diego, Rodrigo, Daniel, muito obrigado mesmo pelo convite. Para mim é gratificante, muito legal ver um projeto tão bacana, há tanto tempo caminhando e assim, trabalho sério e assim, para mim muito gratificante mesmo o convite. Então aí e vai ser um prazer conversar com vocês. É, o papo hoje promete. E já vou dizer para vocês que no pré-jogo aqui ele falou: tem jogo do Liverpool se eu tiver na transmissão. Vou mandar um abraço aí para vocês e com certeza o Rodrigo vai pentelhar ele e vai falar assim: Ô Donk, lembra aquele Por dia lá? favor, por favor. Pode, aí, Rodrigo, pode cobrar. Rodrigo, você que fez a ponte desse episódio que vai ser magnífico, seja bem-vindo demais. Mais um Zona Mista para conta, hein? Mais um. Salve, salve, Diegão, salve, Dani Boy, salve nossos queridos ouvintes. Muito obrigado mais uma vez por estarem conosco nesse play. Donk, né, já agradeci algumas vezes, mas agora deixar aqui registrado. Muito obrigado aí pela cumplicidade, pela presteza em aceitar o convite, né? Foi, como disse o Diegão, né? Pô, foi tão rápido assim, consegui ali deixar um salve pro Donan, né? Vou até marcar ele lá também quando a gente postar, porque foi o cara que fez a ponte aí pra gente, chegar no Donk aqui. Donk, pô, muito solícito, já, pô, chegou, não, vamos sim, vamos gravar, já pode ser semana que vem, etc. Foi, acho que um dos ZMs mais rápidos da nossa história aqui, ô Diegão. É muito bom tá podendo trazer você aqui para resenhar com a gente saber um pouco da sua história, compartilhar aqui com nossos ouvintes, né? E falar bastante sobre futebol. Então vamos cair para dentro aí, Diegão. Dani, você que ontem, porque hoje é segunda, este episódio está indo ao ar na quarta-feira, você está tomando um belo café da manhã, escutando uma entrevista fantástica aqui conosco. Ô Dani, você não estava no episódio porque você estava com a galera do Liverpool Echo e estava com o Fabrício Romano resolvendo coisas. Pô, Isaac, será que vem, não vem? Guerri. Depois a gente fala dessas coisas aí, vamos guardar essas informações no off. Agora que você está instalado na sua residência, deve estar um pouquinho quentinho aí em Liverpool, né? Estações inversas. Seja bem-vindo demais. De longe, mas sempre perto, né, Dani? É isso. Bom dia a todo mundo que nos ouve. Mais um Zona Mista. Um prazer estar aqui participando de mais uma entrevista. Já foram algumas e sempre convidados bem legais. Vai ser um prazer ter o André aí com a gente. O Rodrigo tá perturbando todo mundo da SPN, né? Ele pede pro Marra falar, agora o André. Ele tá tentando fechar o cerco ali para todo mundo que fica nas transmissões poder citar Somos Liverpool nas transmissões. E daqui a pouco ele consegue. Nesse ritmo aí, nessa toada, ele consegue já já. Errado ele não tá. Não, e o que o Rodrigo aparece, ele já apareceu na ESPN em jogos do Botafogo, o que ele aparece na TV é brincadeira, é sacanagem. Esse homem, ele não pode ver uma câmera que ele fala assim, peraí que eu vou opinar. Tá correto demais. Você vê que Ô, agora André, Você vê que agora ele já não aparece muito no jogo do Botafogo, porque agora tem mais gente. É quando ele começou a é, aparecer, tinha três. E aí era mole, né? isso é verdade. Isso é verdade, hein? Inclusive tem aquele nosso edit do The Office que é fantástico, né? Que é o puro suco de um torcedor do Dito isto, Botafogo. dito isto, amanhã estarei lá de novo. Boa. Ô, André, vamos começar aí falando um pouco da sua jornada. Você que é da
Universidade Metodista, famosíssima aqui em São Paulo, aqui não lá em São Paulo, porque eu estou no ABC. Aliás, a Metodista é em São Bernardo, né? Não sei Exato, se ela. exato. São Bernardo. Então, aqui no ABC, você que já tem uma jornada muito interessante, já está um tempinho aí na ESPN, cobrindo bem o futebol europeu. Como que foi esse início? Como é que você decidiu, pô, vou fazer jornalismo e quero trabalhar com futebol? É aquela coisa de paixão desde criança ou os caminhos foram te levando para o Campo Verde? Não, é paixão desde criança, cara. Eu, assim, sempre fui muito apaixonado por futebol, em especial futebol europeu, assim, de acompanhar, jogar Championship Manager, de virar a noite com meu irmão jogando, FIFA, jogar futebol num nível, assim, putz, garoto de condomínio, no colégio, mas adorava, assim, jogava direto, direto. Sempre fui muito apaixonado. E, assim, de acompanhar, sabe, mercado de transferência. Então, era o cara que atualizava ali no videogame, as transferências que aconteciam. Assim, obviamente que jogar futebol não ia ser o caminho para a profissão, não. E eu sempre gostei, assim, de escrever, sabe, de falar, sempre em trabalho de colégio, sabe, sempre tive muita facilidade. Para mim nunca foi o problema de ser o cara que vai para frente ali da turma para apresentar alguma coisa. Então sempre tive esse caminho, assim. E aí eu fui acompanhando mais, assim, atentamente a jornalismo esportivo. Cara, ali com 15 anos, no primeiro ano do ensino médio, ali eu tive certeza. Falei, não, é isso que eu quero falar de futebol. Sempre tive o sonho de ser comentarista, mas sabendo que, obviamente, você não começa como comentarista. Então, eu gostava muito de escrever, lia muito site. Então, assim, eu tinha a vontade de começar trabalhando em site. E, assim, as coisas deram muito certo para mim, cara, que eu comecei a... Logo que eu comecei a faculdade, eu já era fã da SPN, assim, meu sonho era trabalhar na SPN, tá? Eu tava falando com o Rodrigo aqui antes da gente entrar no ar, ele falando assim, a respeito tipo, de acompanhar a SPN desde pequeno, é muito isso para mim, assim, eu sempre fui muito fã, putz, PVC para mim sempre foi a referência, eu comprei o livro dele, o Jornalismo Esportivo ali, foi na leitura ali, foi um processo, foi um momento em que eu me decidi de fazer jornalismo para trabalhar com esporte, e aí quando eu entrei na faculdade, eu comecei a fazer aqueles tempos reais, sabe, de descrição lance a lance, era para uma empresa terceirizada que prestava serviço ao Portal Terra. E aí eu comecei a fazer isso logo no começo da faculdade. Eventualmente eu ia para a redação do Terra para fazer de lá essa narração. E aí eu fui conhecendo o pessoal, tudo mais, e falei, olha, eu tenho vontade de repente fazer um freela, alguma coisa, e abri um freela para a Copa América de 2011. Eu fiz uma prova, deu tudo certo, passei, e aí foi logo o meu, assim, tudo em uma sequência. Então, assim, eu sempre tive muita sorte de estar no lugar certo, na hora certa, com pessoas que me ajudaram bastante, a quem eu sou extremamente grato. E aí eu pintou esse freela em 2011, começou em abril, termina em outubro, e aí nesse período estava rolando o processo seletivo da ESPN. Aí eu fiz o processo seletivo, passei, e aí eu comecei de estagiário na ESPN em 2012, trabalhando no site. Fiquei, e aí eu tô lá desde então, né? Já são 13 anos e meio na ESPN. Eu trabalhei no site até 2021, que é quando eu faço a transição, né, para ser só comentarista, mas eu já comecei a comentar em 2017. Daí eu me alternava ali com transmissões e com minhas funções no site, mas a partir ali de 2021 que eu virei a chavinha totalmente e tô só como comentarista, assim. E, cara, para mim, assim, como falei, sou muito grato, as coisas deram muito certo. E, assim, eu sempre estive no lugar onde eu queria estar e ainda é como o primeiro dia, sabe? É a realização do sonho mesmo. Cara, é muito louco isso. Você falou do Championship Manager. Eu jogava Nossa, demais Futebol Manager, FIFA Manager. nossa. O 01, Era uma 02, pra mim parada, era o meu pô, favorito, cara. ó, Aquele 2002, das cara. antigas. Nossa senhora, aquilo ali, botava no PC e assim, sempre, pô, vou fazer só mais uma partida, era mais 5 horas. Você Esse era o arrumava o problema. time, pô, vou fazer centro de treinamento, vou fazer Então, intercâmbio, pô, que aí tem loucura que mais era isso notícias daí. pingando ali lá no cantinho do lado da tela, né? Daí você vai ver mais Ficava notícias. aparecendo os pinzinhos, cara, É, que loucura, que saudade disso daí. Pô, muito interessante essa jornada desde o início na ESPN, porque você pegou todas as fases, né? Você chegou, você viu tudo. Você viu uma consolidação, você viu as mudanças, você viu a internet chegando com um streaming esportivo assim em massa.
É muito louco você poder acompanhar tudo isso. Antes de passar para o Rodrigo, eu vou emendar mais uma. Como que Uhum. você se moldou a essas mudanças, estando lá dentro no backstage e vendo tudo isso à sua frente? Uma paredezinha de vidro e você está assistindo tudo acontecer. Como é que você foi se moldando para se manter todo esse tempo e caber nessas lacunas que iam aparecendo para trilhar esse caminho e ser o titular hoje? Cara, eu acho que o fato de ter vindo do digital pode ter me ajudado bastante nesse processo, porque eu trabalhava no site a princípio mais com texto, mas com o passar dos anos, eu comecei a trabalhar também muito com vídeo, seja de recorte de trecho de programa para utilizar no próprio site e tudo mais, como também para pensar em conteúdos. Então, acho que com esse crescimento das plataformas em YouTube, conteúdo direto em rede social, de certa forma era onde eu estava, era o setor em que eu estava trabalhando. Então isso acabou me ajudando muito, lógico, tendo como referência pessoas de outras gerações. Então, assim, dentro do que eu queria ser, que era ser comentarista, eu tinha muitas referências nesse aspecto e também, ao mesmo tempo, eu trabalhava muito voltado ao conteúdo do digital. Então, assim, acabou sendo algo que também me beneficiou muito, assim, de ter muito trânsito em diferentes locais. O site também acabou mudando muito, né? Como eu falei, na princípio eu fazia só texto. Depois eu me vi inserido mais em questão de vídeo. E lá na ESPN eu sempre senti isso, muita abertura para você propor ideias e tocar. Então, acho que isso também foi uma coisa importante que me permitiu acabar fazendo coisas diferentes, vendo o perfil e sempre muito respeitando quem eu sou, sabe? A identidade dentro da forma como eu me coloco, dentro do perfil que eu tenho. Então, acho que eu sempre tive muita liberdade, muito respeito de seguir dentro da minha linha e ter essa possibilidade de absorver bastante. Acho que a trajetória do digital e ir lá, para mim, foi muito importante também. Tipo, tenho grandes amigos assim que eu fiz e são pessoas muito queridas e pessoas que me ensinaram bastante. Então, acho que todo esse processo acabou sendo bem importante para mim. Rodrigo, chegou a hora de brilhar, hein? Hum. Donk, aproveitando esse gancho aí, né, da sua história dentro da ESPN, né, você contando agora realmente, né, mais de 10 anos já de ESPN, e aí quando você falou, não, eu tô lá do 2011, realmente eu tenho a memória, né, de que você tem alguns anos aparecendo pra gente na televisão. Eu fiquei aqui já pensando, falei, pô, realmente, ele passou depois de um processo, etc. Eu falei, pô, legal, é bom a gente ouvir esse tipo de contexto, de saber que assim como na vida de todo mundo dentro da sua área profissional, todo mundo passa por aquele processo de escalonamento, né? Não é uma parada assim, não, Hum. trouxeram um cara ali que era comentarista, é o primo de alguém, botamos aqui e tá tudo certo, né? É bom, é interessante mais a gente ouvir esse contexto da história de cada um, né? De cada indivíduo. E para você, assim, com relação a essa mudança que você teve, né? Por mais que você tivesse a facilidade para lidar, né? Como você citou aí o exemplo, na hora de fazer um trabalho, na hora da faculdade lá, de chegar e se portar bem em frente aos outros, em falar em público, etc. Mas como é que foi esse choque de realidade, né? De você sair ali do site, de um dia a dia, e de repente estar em outro local fazendo uma cobertura de alguma coisa e de fato virar para a TV, tipo, não, hoje, pô, ó, toma aqui a maquiagem, né? Tem esse lance, né? Vocês botam a roupinha, vá. Agora, Exato. vai lá. Como é que foi essa sensação, né? Todo esse trâmite da mudança? Porque, querendo ou não, você vira uma página. Você acaba dando um salto ali e tem todo um outro tipo de comportamento até, né? Por mais que você seja você, com as suas análises e tudo mais, a gente tem, né, no nosso dia a dia, os nossos trejeitos, características, etc. Mas como é que foi pro Dom que poder se, putz, eu não posso coçar a cabeça agora, entendeu? Essas coisas pequenas. Ah, não, isso daí dá uma. Acho que até no começo é mais travado, mais engessado. Acho que tudo acabou ajudando para a coisa ser bem gradativa e não ser uma mudança drástica. Eu digo tudo porque, assim, eu começo a comentar em 2017, que eu demonstrei lá dentro que eu tinha esse sonho de começar a comentar. E aí eu pensei, cara, tá bom, mas quantas pessoas têm esse sonho também, que são, sabe, podem fazer até melhor do que eu faço. Então, eu comecei a pensar, o que que eu posso ter como diferencial? Eu sempre gostei muito de futebol alemão e eu estava estudando alemão. Eu falei, olha, eu estou estudando, tal. Então, eu falei, isso de repente pode ser uma porta de entrada para mim. E aí foi uma época que eles estavam querendo uma outra pessoa, assim, para ficar com coisas do futebol alemão, tudo mais, que tinha o Gerd Wenzel, que é um, sim,
Nossa, uma pessoa incrível, incrível, com uma baita história de vida e super, assim, gente boa, solícita comigo desde o começo, tenho um carinho enorme por ele. E eles estavam falando, porque o Wenzel, lógico, é o titular, tudo mais, mas estavam pensando de repente ter outra pessoa. E eu estava estudando, falei, acabou sendo uma boa porta de entrada. Então, no princípio, eu fazia aqueles shows da rodada, né, que é aquele compacto de meia horinha com os lances da rodada, e eventuais jogos, no princípio, eram aqueles jogos até que era VT, então gravava depois, não gravava nem ao vivo. Então ali é muito mais tranquilo, né? Falei, olha, tudo bem, a gente vai ficar voltando, mas, cara, se eu falo uma bobagem muito grande, não vai pro ar. Então, assim, isso, de certa forma, ajudou a ser um pouquinho mais tranquilo. Tanto que eu comecei a fazer a primeira temporada, eu comecei a comentar no final ali 17 até o meio de 18. Eu não lembro exatamente quando eu comecei a pegar outras coisas, mas no começo, a princípio, era o futebol alemão. E então, para mim, ali foi tranquilo, porque eu comecei a de forma gradativa. Aí quando entrou o primeiro jogo ao vivo, dá um nervosinho, dá um friozinho na barriga. Tá, mas eu já estou fazendo isso. A primeira vez que eu apareço no ar é no final de 2019, quando eu apareço no programa que é no Futebol no Mundo. Foi com Alex Tseng e com o Biratan Leal. Foi a primeira vez que eu fiz. Cara, dá um nervosinho ali. Cara, será que eu vou olhar para a câmera certa? Aquilo que você falou é exatamente isso. Putz, será que eu vou coçar a cabeça na hora? Não sei o que lá. Então, assim, você fica com todas essas coisas. Você vê que você é um pouquinho engessado no começo, mas e aí o que também acabou, de certa forma, facilitando, apesar de ser uma situação péssima, é que eu fiz, acho que uns dois programas, três, não, um pouco mais, talvez. Eu não fiz muitos, aí entrou a pandemia. E aí, quando eu comecei a fazer com frequência programa, foi tudo no Skype. Então, tira um pouco daquela coisa do ambiente do estúdio que pode dar aquela travada. Então, eu fiz muita coisa de casa, lógico, né? Pô, por um motivo péssimo, tudo mais, mas nesse aspecto acabou sendo algo que se tornou mais gradável, mais natural para mim. E aí, quando eu volto para o estúdio, eu já estava muito adaptado à coisa, ainda que no estúdio eu tinha feito poucos programas antes da pandemia. Então, para mim, não teve um impacto tão grande assim de, sei lá, uma semana eu estou no site, e na semana seguinte eu estou apresentando um programa, estou comentando num programa todos os dias. Então, foi uma coisa meio gradativa. E eu lembro até uma vez que também de um dos jogos, assim, que eu ia comentar e falei, não, eu quero fazer direito, né? Quero que dê tudo certo. Eu percebi que eu ia ficar nervoso, daí eu falei, não, pera, cara, você sonhou isso a sua vida inteira. As pessoas estão te escolhendo, acho que elas são gabaritadas para terem escolhido quem vai comentar ou quem não vai. Você esperou isso, você teve o aval de pessoas competentes ali. Por que você tá nervoso, sabe? Então, tipo, eu consegui ter esse diálogo comigo mesmo, e ali para mim foi uma virada de chavinha, assim. E aí eu encarei de forma muito natural, muito leve, meu, de ouvir o hino da competição ali, a musiquinha tema da Bundesliga, da Premier League, e cara, não fica nervoso, só curte o momento. É o que você sempre quis fazer e acabou dando certo para mim. E acho que também essa composição das coisas, da forma como foram, também acho que permitiram você lidar gradativamente com essa questão da exposição. Dani, brilhe. Então, vou fazer duas perguntas até pro André. Que uma eu já estava planejando e a outra essa questão de mudança para frente das câmeras me chamou a atenção em um detalhe. Como é que foi? Porque quando você trabalha no site ou tem outra proporção em relação à TV em si, né? Como é que foi essa? Porque acredito que já tenha acontecido. Pô, eu encontrei o Marcelo Barreto na UERJ uma vez lá de Sport TV e eu parei para falar com o cara. Tipo, Uhum. então, assim, imagino que já deva ter acontecido em algum momento com você. E como é que foi, assim, de lidar, né? Esses primeiros contatos com pessoa na rua que te reconhece, comenta e tudo mais. E o que eu já ia fazer antes, que era como é que surgiu. Eu sou um pouco mais jovem do que o Rodrigo, do que o Diego, então eu não tenho muita noção da época como que era, de transmissão de direitos e essas coisas todas. Mas como é que surgiu esse laço com o futebol alemão em si, que talvez das ligas grandes ali seja uma que tem menos prestígio, acho que até pela dominância do Bayern de Munique em relação à Premier League, à La Liga, que tinha ainda mais, pô, na época do Messi, Cristiano Ronaldo e anteriormente o Ronaldinho e tal. Futebol italiano, que é muito tradicional, uma liga das quatro ali, talvez a que tenha mais alternativa, assim, em termos de contato com o brasileiro. Então, essas duas perguntas. A questão da adaptação a ser reconhecido e como que teve essa proximidade, assim, esse apego pelo futebol alemão. E assim, eu vou ser bem sincero, é muito legal quando tem, assim, aconteceu, mas não foram tantas vezes na minha vida, não. Sei lá, estaria aqui no máximo 20 assim.
de alguém parar, de vir conversar e tudo mais. Eu acho que eu sou uma pessoa mais low profile, assim, né? De não faço tanta coisa de, de rede social, tal e tudo mais. Acho que isso também acaba fazendo com que não tenha um perfil tão reconhecido, assim, mas, cara, é muito legal, assim, às vezes que aconteceu, tipo, foi sempre muito bacana, assim, de ouvir a pessoa falar, de conhecer por causa da ESPN, foram todas as vezes experiências bem agradáveis, assim. Tentando lembrar algum episódio, assim, que tenha sido marcante, assim, mas, assim, de estar em aniversário de família, daí um convidado de alguém, eu conheço ele da ESPN e tal, daí a família fica toda assim e tal. Então isso é bem gratificante, assim, mas eu, como eu falei, para mim não é algo tão recorrente, não acontece toda semana, por exemplo, não. Das ligas, assim, do interesse pro futebol alemão foi muito por causa do Borussia Dortmund, muito. Quando eu era pequeno, eu era o que torcia para, nossa, 30 times, não, sim, torcia, entre aspas, né? Às vezes eu torcia até para dois times do mesmo país, tal, e tudo mais. E aí, conforme eu fui crescendo, foi meio assim, adorava o Real Madrid por causa do Raul e do Cacilhas, nossa, eram ídolos da minha infância, da adolescência, tudo mais. Mas eu fui meio perdendo isso, assim. E eu lembro que ele foi em 2008. Foi bem na época da transição do Klopp. Aliás, isso nos une bastante, viu? Jürgen Klopp é um ponto muito sensível para todos nós aqui. Pô, É, acabei. Só um parênteses. Eu acabei de mandar aqui pra eles e falei assim: eu vou jogar o Klopp. Não tô nem não, aí. tem que. Segue. Cara, total. E aí foi bem ali na época que, pô, eu vi a história, assim, pô, o Dortmund ficou um problema financeiro, mas a torcida, a média de público seguia a mesma, com um time ruim, com todos os problemas, o time foi campeão europeu, eu achava as cores bonitas, eu comecei a me envolver, assim, de acompanhar, e, cara, foi no momento aí que todos aqueles times da Europa que eu torcia na infância meio que ficou de lado, e eu comecei a acompanhar demais, de fato, o Dortmund, assim. E aí eu sempre tive uma coisa de gostar, assim, coisas relacionadas à Alemanha, seja pela cerveja, ah, assim, isso mais adulto, né, de comida. É, o meu avô era austríaco, então eu tinha muito interesse pela língua, de aprender, eu comecei a estudar. Então eu acabei me conectando muito pelo Borussia Dortmund com essas questões pontuais e, cara, eu comecei a gostar muito do campeonato pelo perfil, assim, de ser, pô, ingresso mais barato, torcida com voz ativa, todos os estádios sempre lotados. Você vê que tem um sentimento de pertencimento da torcida ali. O lance também de não ter meio romantizado, né, de você não ter dono, assim, tem as exceções, né, mas você tem que obedecer a regra do 50 mais um. Eu sempre achei muito romântico, muito legal a coisa, muito voltado para as pessoas, e isso acabou me pegando. Mas assim, o amor pelo futebol alemão começa pelo Borussia Dortmund, com essas questões ali de coisas que eu achei interessante, de curiosidade de estudar a língua, e aí eu fui começando a gostar muito do campeonato a ponto de virar o que eu mais curto, assim, que mais mexe comigo, embora, assim, de uma forma geral, cara, Premier League, La Liga, a Premier League, pô, quando tem um jogo pra comentar, é sempre um sonho, cara, porque todo jogo é bom, todo jogo é legal, o campeonato é muito bom, assim, tudo que a gente recebe também de conteúdo para assim, é tudo muito bom, bem feito, sabe? Não é só simplesmente, pô, porque é legal, porque é o melhor campeonato do planeta. Lógico, isso é um ponto importante, mas toda estrutura, sabe? Conteúdo, a transmissão, é tudo muito redondinho. Então, acaba mexendo com tudo, mas a Bundesliga ainda tem um cantinho especial no meu coração, especialmente o Dortmund, é claro. Bom, que como eu já falei aqui, eu tava esperando um momento pra jogar. A hora que você falou o Borussia Dortmund, eu falei, pô, eu vou meter o Klopp e já era. Porque eu lembro, cara, que era 2014. Tem até um amigo meu, Diego Santana, um abraço pra você, Diego, meu xará. E a gente acompanhava. Eu sempre me vi como torcedor do Liverpool, Uhum, mas tinha alguma coisa no Dortmund que depois eu fui descobrir que era o Klopp, que eu falava assim, cara, o estilo desse cara no jogo é um 12º jogador ali, porque quem tá ditando o ritmo da partida é ele. E quando você tem um cara que chega na Liga Alemã, onde quem manda é o Bayern, e ele dá duas surras no Bayern de Munique, faz o que hum, quer com o Bayern quando tem vontade, você fala assim, tem alguma coisa diferente nesse cara. E eu lembro, em 2014, eu falei para esse meu amigo Diego, eu falei, cara, esse cara um dia vai treinar o Liverpool, e o Liverpool hum, vai voltar a ser grande com ele. Coisa de torcedor, cara. Eu não vou falar que aham, não, foi um visionário, nada disso. ah, Torcedor.
E aí eu vou te perguntar, né? Pô, Borussia tem tem N questões muito intrínsecas com o Liverpool, tem o Never Sim. Walk Alone, tem a Muralha Amarela, que é muito igual ao que é a The Cop, e teve o Klopp. E teve o Klopp que assim, e fez um jogo de eliminação, ele eliminou o Borussia Dortmund, aquele jogo louco, Nossa. com gol do Lovren no final da partida, que todo mundo foi à loucura. E aí eu queria te perguntar especialmente sobre esse período do Klopp, porque foram quase 8 anos no Borussia Dortmund, em Uhum. que ele mudou o clube. Ele mudou o clube. Como que foi para você acompanhar o Borussia e ver que chegou um cara do Mainz, que fez o que fez no Mainz, e que de repente pegou o Borussia e falou assim: vem aqui, vamos brincar. Fez o que fez. E o momento da despedida, que eu acho que ali, pô, eu não queria nunca que o Klopp fosse embora do Liverpool. Eu sou muito fã dele. Mas como Uhum. foi pra você? E ali, assim, como jornalista e como torcedor, acompanhar essa jornada toda. Cara, para mim, as histórias, assim, para mim, pessoalmente, a minha perspectiva como jornalista e como torcedor, acabaram se misturando. E, assim, por isso que é um negócio que se torna muito especial. Porque eu fico pensando, quando ele chega em 2008, eu ainda tava com 16 anos, sendo ali o torcedor que estava já fissurado no Borussia Dortmund, é, e que sonhava, já tinha claro que eu queria fazer jornalismo esportivo. O Dortmund ali começou a ocupar um papel, um espaço muito grande. Então, eu queria assistir sempre os jogos, mesmo não tendo a facilidade que tem hoje, de mexer comigo. Então, eu acho que boa parte, talvez, da paixão que eu coloquei ali nas coisas que eu fazia, nos meus estudos, para conseguir passar num processo seletivo da ESPN, para conseguir ser efetivado no estágio da ESPN, tudo isso foi acontecendo exatamente durante a passagem dele. Eu realmente acredito que isso me tornou, não sei se um profissional melhor, mas mais apaixonado. Então, a paixão que ele me trouxe através do Borussia Dortmund, eu tenho certeza que isso influenciou no meu trabalho e na minha vida, consequentemente, porque acho que, cara, eu assim, ainda sou muito apaixonado, mas desde o começo, assim, cara, eu queria estudar, pensar em pauta, fazer coisas, sabe? Eu tava, era muito vivo desde o começo, assim, cara, eu não posso desperdiçar essa oportunidade. Eu tô na ESPN, que sempre foi meu sonho, estou trabalhando com futebol internacional, então viver aquilo com o Dortmund nesse crescimento e pela forma que o time joga, né? Eu acredito também muito nisso, é muito contagiante. Eu acho muito bonita a história do Klopp no Liverpool, lógico, pelos títulos, mas é um clube que tem uma sinergia com a sua própria cidade. Não é assim, a cidade de Liverpool e Anfield são coisas muito conectadas. E esse cara entendeu e conseguiu potencializar essa sinergia. Então, eu acho isso muito bonito. O Klopp, a gente vai falar de títulos, né, em que lugar ele está na história do futebol. Cara, para mim o que mais importa dele é que ele mudou a história de três clubes, um pequeno, um médio grande e um gigante. Assim, então ele fez isso em três esferas diferentes, em contextos diferentes, dois num país e um no outro. Então, assim, isso é muito. Ele mudou a autoestima de uma cidade, ele mudou a relação, ele reconquistou. No caso, o Mainz era um clube pequeno que viveu o seu auge. O Dortmund ele resgatou um clube tradicional, campeão europeu, colocando em final de. O Liverpool é a mesma coisa, assim, antes dele o time estava numa situação complicada e, pô, mas não deixou de ser um dos maiores clubes do mundo. Então, assim, e tudo isso com um futebol que é encantador, né? Porque ele é intenso, aquela marcação alta, assim, é um negócio assim que você fica preso assistindo com o sucesso esportivo e com o carisma dele, assim. Então, cara, de verdade, assim, tirando o lado aqui do Brasil, do time que eu torço, e tal e tudo mais, pensando no futebol europeu, para mim é o cara que eu mais idolatrei, assim, mais do que até os jogadores, muito porque é, tem tudo a ver, como eu falei, da minha trajetória profissional, pessoal, aquilo me fez muito bem, aquilo tanto no nível pessoal quanto que me possibilitou ter paixão ali no que eu fazia. Então, assim, é um negócio também que mexe pra caramba. Pô, quando ele foi embora, ali foi triste, cara. Foi triste. Imagino que vocês passaram a mesma coisa Nossa, recentemente. Pô, porque é isso, assim, além de tudo, é um cara muito carismático, né? Tipo, não é um cara muito bom, ele mas é humano. exato, exato. É o cara que, meu,
eu queria tomar uma cerveja com ele, sabe? Não é. Você tem um monte de cara que sentou lá e fala, meu Deus do céu, eu queria tirar uma foto. O Klopp é o cara que eu mais. Se você pudesse, ó, você vai ter um par ali com alguma personalidade do futebol. Vai falar do Messi, do Cristiano Ronaldo, que são os maiores, tudo mais. Cara, eu queria tomar o Klopp. Eu te entendo, Dom, que eu te entendo, porque assim, era diferente, ele era humano. E isso que você falou de entender o que é a sociedade, eu lembro uma entrevista dele, que já no Liverpool, que perguntaram pra ele, pô, o seu carisma, tudo mais. E ele falou: eu sou um cara que cresceu na Floresta Negra. Eu cresci de um lado em que a gente tinha que ver a beleza das coisas. E eu cresci vendo isso. E era impressionante como ele. Hum, Pô, a gente cansou de fazer episódio aqui que eu falava, cara, o Klopp é aquele cara que ele tem as ideias mais malucas, mas se ele falar assim, calma que vai dar certo, você acredita. Você, é, pô, você falava assim, é o Klopp. E, nossa, exato. a saída dele foi um negócio assim que não teve ninguém que não chorou. Eu falo que eu até apareci aqui numa live com o Nilo lá do Caminhantes. E, cara, eu tava com a cara inchada, porque eu falei, cara, o Klopp tá indo embora, do nada. E essa relação Borussia e Liverpool parece que foi desenhada pra ele. Sim. Porque ele sai de um, deixa num bom nível e ele vai pra outro, resgata. E é o que você falou. Ele sobe três times de prateleira em três contextos diferentes. E eu, sinceramente, pode falar que é clubismo, o que for. Eu não lembro de um outro treinador que fez isso. Eu não lembro de um outro cara que teve isso com essa intensidade, com esse carisma, e que assim, o cara na carreira inteira treinar só três clubes e fim de papo, você tem que olhar e falar assim, não, é um cara Uhum. diferente. E ganhar o que ele É, ganhou, né? Rodrigo, exatamente. vai lá. Klopp, hein? Klopp é o assunto, hein, Rodrigo? Pô, aqui a gente vai falar do Klopp vai até amanhã. Aqui, caraca, foi na semana que ele foi embora, putz, grilo, isso aqui parecia um velório, Donk. Na moral, todo mundo Eu chateado, imagino. triste. Você meio que me respondeu uma das perguntas que eu ia te fazer, vou dar uma de Daniel também, roubar aqui um pouquinho, né? Com relação ao seu nome, né? Eu justamente tinha na ideia de que você gostava muito do futebol alemão por ter ascendência alemã, né? Porque o nome meio que sugere muito isso, mas é austríaco, né? É austríaco. Meu avô era austríaco, Ah, mas é um bacana. avô que eu infelizmente não conheci. Ele morreu bem antes de eu nascer, mas sempre tive muito conectado. Até recém, 10 anos atrás, eu descobri parte da família que está lá, assim, uma família distante, mas que eu tenho contato até hoje, proximidade. Então, eu acabei me sentindo muito conectado. Ah, bacana, bacana essa história, porque é bem sugestivo o seu sobrenome. Então eu falei, cara, não, é ali, né? Descendente alemão, então tá tudo em casa. E com relação justamente ao futebol alemão, ao Borussia, já teve a oportunidade, ou pelo menos planeja, estar na Muralha Amarela algum dia para poder ver um jogo em loco, ou já fez, né? Não sei se puder contar alguma experiência mais próxima que você teve disso. Ah, cara, eu tô doido para fazer isso. O que eu consegui, e assim, como eu falei lá da coisa que eu gosto da Alemanha, eu tinha uma viagem que eu tinha um sonho de fazer, eu fiz em 2018, que era. E até foi na época que eu comecei a comentar, então eu falei, putz, agora tô comentando as coisas do futebol alemão, ia ser um prato cheio, que era fazer um mochilão pela Alemanha. Eu passei em 2018, fiquei um mês ali rodando, só que assim, como eu tava ali começando tal e tudo mais, e tem a questão do site. No período que eu consegui tirar férias, até para de repente não ficar fora assim do período das transmissões, eu tirei ali no metade do ano, né, no fim de temporada. Eu consegui ver um jogo da terceira divisão da Alemanha, foi o Fortuna Colônia contra o Karlsruhe, que até jogou Bundesliga recentemente, está na segunda divisão e tudo mais, mas era porque era no fim de julho, quando começava a terceira divisão. Aí eu fui para Dortmund só para fazer o clube, assim, né? Até tem um museu do futebol que parece bem legal, só que ele fica do outro lado. E aí como eu só fiz pernoitei, só fiz uma noite em Dortmund, eu falei, não, eu quero respirar o clube. Daí fiz o tour pelo estádio, eu fiquei mó tempão ali no museu, fui lá num bar, que é meio que uma lanchonete, que é onde o clube foi fundado, vende uns frango frito lá, eu comi um frango frito lá no local onde o clube começou. Então, assim, eu fiz um intensivão de Borussia Dortmund. Mas, cara, essa conta aí ainda precisa ser paga de ver um jogo lá. Assim, quem sabe ano que vem é algo que eu tenho muita, muita vontade mesmo.
Pô, excelente. Por falar em Karlsruhe, só um detalhe aqui, né? Já fiz modo carreira no FIFA com eles. Ah, boa, hein? Bom, hein? Vai lá, Dani. É, o Rodrigo falou do modo carreira, eu só consegui lembrar da última que eu fiz com a Arminha, que eu Putz, não, vocês transferi estão com a bem demais, Arminha, hein? pô, na potência da Alemanha, assim, eu queria acabar com o Bayern de Munique, e no FIFA isso é muito possível. Mas o que eu queria perguntar ainda era sobre essa questão do Klopp, quando você falou e tudo mais. E o Diego falou da questão da personalidade dele, de como ele era uma figura que era para além do campo e bola ali do treinador. E eu vi algumas críticas para ele depois que ele sai do Liverpool, porque ele já vinha sendo criticado um pouco antes, assim, pela questão de que ele falava, pagar 100 milhões num jogador, ele vai contratar Darwin Núñez por um valor que podia chegar próximo disso. E, obviamente, a dinâmica do futebol, o cara se adequa a isso. Mas eu vi muitas críticas ao Klopp depois que ele resolve pegar esse carro da Red Bull. Porque ele já tinha criticado essa questão de multiclubes antes, já tinha falado contra isso. Então, e é um cara que a gente sabe que o Leipzig é meio que odiado dentro da Alemanha. Então, eu Uhum. queria saber se o que que você quando você viu esse movimento, que quando eu vi, eu falei, pô, tá aí, essa eu não esperava. Eu esperava qualquer coisa. Ele ir para a seleção alemã, ele virar dirigente em algum clube, em alguma coisa, voltar em outro cargo. Mas eu não esperava justamente no grupo da Red Bull, né? Então, como é que foi, assim, o que que você achou desse movimento dele, assim? É, por ser um cara muito idealista, por todas as questões que ele defende, eu entendo quem ficou chateado. Eu, assim, eu pessoalmente como torcedor, me surpreendeu, porque de fato é algo que não seria muito perfil meio do que ele sempre foi, mas assim, eu admito que é, não me incomodou tanto, assim, olhando como torcedor, não tirou o brilho que ele tem ainda para mim como um torcedor do Borussia Dortmund, mas repercutiu, né, na Alemanha no mais, a torcida colocando faixa, protestando contra a escolha dele. Talvez, acho que o que eu compreendo é que pelo momento de vida ali, como ele deu essa pausa, e acho que também a necessidade de você continuar respirando futebol, talvez parecia ser um cenário muito adequado dentro da demanda que ele teria, sem a exposição, né, de um técnico do dia a dia, e num grupo que tem sido muito bem sucedido, então com ambições esportivas, então até dentro de uma perspectiva esportiva e do momento de vida dele, é algo que fazia muito sentido, mas não deixa de ser um pouco contraditório dentro do que ele falou. Por isso, assim, eu pessoalmente não me pega, eu não fiquei incomodado, chateado, mas eu entendo quem tenha ficado frustrado. Eu confesso que eu passei o pano, mas Eu passei acho o que eu tô pano. nessa, ele é um pouquinho. Eu entendi a escolha e assim, o cara, a última entrevista dele no Liverpool, falando que, pô, a minha carreira na Inglaterra acabou, não vou treinar ninguém aqui, e eu acredito nisso, eu acredito que é algo que ele não teria coragem, tipo, ó, o Tottenham tá te oferecendo um cheque em branco, acho que ele vai falar assim, Tottenham, valeu, eu não vou. Porque, pô, ele é embaixador da LFC Foundation. Então, existe um peso Uhum. moral, e ele sabe desse peso. E quando Concordo ele, com eu acho tudo que que, você disse, mas você usar o Tottenham como exemplo de não, tentação é brincadeira, pô, cara. vou, vamos pegar o Chelsea. O Chelsea chegou e falou assim, ó, tá aqui, ó, cheque em branco, o time que você quiser, o City. Acabou o Guardiola, o City fala assim, ó, vou comprar sua dignidade. Eu não acho que ele vai. Não acho que ele iria. Eu acho que ele teve ali o período dele de 7 meses sem fazer nada, e acho que ele falou assim, pô, eu preciso do futebol. E pintou o cargo. E ele falou assim, beleza, eu vou. É o que você falou, André. Não vou estar exposto ali na beira do gramado, não vou ser eu o rostinho do Leipzig que, eu contratei esse cara. Não. Ele é o consultor esportivo do grupo. Ele vai dizer se funciona ou não funciona. Entendo quem ficou pé da vida? Entendo. Mas assim, também quem sou eu para falar pro cara, não, Klopp, não faz isso daí não. Relaxa, vai viver sua vida. Às vezes o cara ele fala assim, eu vou parar com o futebol gradualmente. E o gradualmente é Uhum. isso aí. E o cara vai seguindo, a hora que acabar o contrato dele, aí assim, Guardiola acaba em 2027, saiu hoje inclusive uma entrevista dele falando, ó, parei mesmo. 2027 eu parei. E às vezes o cara olha e fala assim, pô, não faz sentido eu voltar. Tem uma galera nova chegando.
diferente do Brasil, que a gente gosta de ficar requentando a reserva de mercado, né? A gente gosta dessa reciclagem que não faz sentido. Uhum, Ele olha para tudo isso e fala assim, ó, não, não quero. E vida que segue. E uhum, pô, o Klopp foi responsável pelos melhores momentos da minha vida como torcedor do Liverpool, ainda que Kenny Dalglish tenha feito ali uma tacinha, fez uma graça, mas assim, na beira do gramado, pô, é ele, é o Klopp. O André, ainda pegando o Borussia, agora eu vou entrar num lance, numa resenha que, pô, isso daqui eu falei até pro Rodrigo, a gente precisa falar. uhum, O Borussia no Mundial de Clubes, cara. E aí, assim, eu vou jogar um paralelo, porque eu gostei da competição, e aí essa é a primeira pergunta. O que que você achou dessa competição? Eu achei que ela pegou, que foi legal, mas eu acho que alguns ajustes a FIFA pode pensar. O primeiro, assim, né? Não dá pra ter um evento desse porte nos Estados Unidos. Nós vamos ter a Copa, vai ser uma meleca, para não dizer outra coisa, em vários aspectos. Mas os critérios, esse lance do índice técnico, quando eu vi, pô, vai o Borussia Dortmund, é legal. É bacana porque você tem um intercâmbio. Mas ao mesmo tempo, eu acho que o clube ele não tem um sentido estar ali. Acho que se fosse um campeão de Liga Europa, um campeão de Conference, você olha uhum. e fala assim, pô, show. É um campeão continental que está indo para o Mundial. O índice, eu não sei o que a UEFA e a FIFA acharam desse lance. E aí a segunda pergunta é sobre esse detalhezinho do como que foi o passaporte carimbado para o Mundial. E o terceiro, o Daniel, se você olhar ao fundo da câmera dele, tem um quadro Hum, de Frederico Chaves. Você já imagina que ele é tricolor das Laranjeiras por aqui. uhum. E teve Borussia Dortmund e Fluminense, chuta Everaldo. Everaldo não chutou. E teve muita discussão antes desse Mundial, né? O desempenho dos clubes brasileiros e tudo mais. E o Fluminense do Daniel foi o que mais. O patinho feio e o que mais entregou. O que você achou? Qual foi o balanço dessa competição para o Borussia? Vindo de um campeonato como veio e tendo feito um Mundial assim, você acha que podia mais? Você acha que não precisava ter ido? Como é que você viu esse desempenho do Borussia no Mundial de Clubes? Cara, acho que a gente pode separar em dois aspectos. Primeiro, do objetivo esportivo. Ele foi cumprido, era o que era se esperar. Passa em primeiro, passa nas oitavas de final, sendo o primeiro colocado, era favorito, cai para o Real Madrid. Acho que dentro do aspecto esportivo, era meio que o que se imaginava. De desempenho, eu achei decepcionante o Mundial do Dortmund, achei bem abaixo. Aí falando do futebol jogado, acho que o Dortmund teve um bom primeiro tempo contra o Monterrey, e depois cai muito na segunda etapa, sofrendo muito em contra-ataque, nas costas ali, sobretudo do Bensebaini, tanto que flertou ali com um empate com o Sérgio Ramos, com o cabeceio ali no finalzinho, contra o Real Madrid. Cara, foi um jogo muito bizarro, né? Porque o Real Madrid dominou o jogo todo. E aí o final, completamente maluco, permite até que o Dortmund quase empata com aquela defesaça do Courtois no último lance, até porque ele pegou, se eu não me engano, ele pegou e acabou o jogo na sequência. Mas se você olhar o desempenho ao longo da fase de grupos contra o Fluminense, um empate mentiroso, né? O Fluminense jogou muito mais, e envolveu o Dortmund. O Renato Gaúcho foi brilhante, né? Tendo a estratégia, porque marcando alto, o Dortmund tinha muita dificuldade para sair jogando. Ele conseguiu neutralizar os lançamentos longos para o Guirassy, que seria uma arma. Então, assim, a leitura do Renato foi perfeita e a execução do plano foi perfeita, assim. O Fábio fez uma defesa só no jogo, o Kobel, não fosse ele, o Dortmund teria perdido. Contra o Mamelodi Sundowns ganhou, mas assim, muito pela exposição do Mamelodi, que criou um monte de chance também. Assim, foi um jogo completamente aberto. Contra o Sun foi dominante, ganhou sem nenhum problema, mas era um time já eliminado, né? E era o mais tecnicamente mais fraco do grupo. Aí teve esse jogo do Monterrey, que acho que fez um bom primeiro tempo, mas o segundo caiu. E contra o Real Madrid, teve o roteiro de emoção no final, mas o time apresentou um futebol assim, acho que sentiu bastante, lógico, a questão física dos europeus, ainda mais para a Bundesliga que se tinha terminado há muito tempo, né? Aí você volta, não estava nas melhores condições, você viu o time bem desgastado assim ao longo das partidas, mas eu não acho que é justificativa para o desempenho que apresentou, até porque animicamente o time estava muito forte.
Quando o Kovac assume, ele pega o time da 11ª colocação e coloca na Champions League, entrando na última rodada, uma baita arrancada. Na Champions, é, caiu, mas deu aquele sustinho no Barcelona no jogo de volta. Então, assim, foi um time que evoluiu muito nas últimas semanas da temporada. Então, assim, acho que dá para separar as duas coisas. Assim, se me perguntassem antes do Mundial, ó, chegar nas quartas de final, acho que é o objetivo esperado. E entregou. Mas a bola apresentada, para mim, foi assim, se a gente pegar por desempenho, foi um dos europeus que, para mim, dentro do que se imaginava, do que prometia, do que tinha condição de apresentar e o que apresentou, para mim foi um dos europeus que mais ficou devendo. E o Niko Kovac, ele teve assim aquela. Sacanearam ele no Bayern de Munique. Acho também que ele subiu muito a cabeça, né? Logo de cara assumiu o Bayern, mas eu gostava das ideias dele em campo. E, pô, ver o que ele resgatou do Borussia foi interessante ao longo da temporada. Até depois eu vou fazer uma pergunta em cima desse lance de calendário aí, mas eu vou deixar mais pra frente porque também vai render uma resenha bacana. Rodrigo, Uhum. manda aí. Aproveitando o gancho com relação à Copa do Mundo de Clubes, o Donk, justamente por conta desse aqui no Brasil, principalmente, né, ou na América Latina em si, se falou muito sobre justamente uma aproximação do futebol, né, jogado das equipes sul-americanas, propriamente dito, com as europeias, justamente por conta desse encontro de tempos de temporada, né? Do Uhum. europeu tá chegando no seu final de temporada e a gente está começando a chegar no ápice agora, que a gente está na metade da temporada aqui no Brasil, propriamente dito, né? Então eu acho que é onde os jogadores de fato começam a entrar naquele ritmo total ali no seu ápice, e é onde até alguns times têm algumas arrancadas aqui, falando do Campeonato Brasileiro e etc., justamente por estar num ápice físico, né? Você acha que vai muito nessa linha de ajuste, né? Tipo assim, a gente conseguiu igualar ou nivelar realmente o futebol por conta das condições físicas? Você acha que tem algo a mais por trás disso tudo, né? Será que se ambos estiverem com o mesmo nível físico e técnico, talvez você acha que essa discrepância volta a ser o que era no antigo, agora intercontinental, né? Onde o sul-americano chega ali já sabendo que vai perder, né? O último grande feito foi o do Corinthians lá atrás, né, em Uhum. 2012. Então, assim, você acha que vai muito de encontro nessa linha? O que você, qual é a sua percepção com relação a essa Copa do Mundo de clubes, né? Uhum. Cara, a sensação que me dá, assim, olhando o depois, é que entregou muito dentro do que se imaginava, assim, de quem acompanha o futebol europeu, tudo mais, em termos é que durante a competição houve uma exaltação e depois uma queda que às vezes não foi exatamente o termômetro ideal. Depois de uma rodada, os times brasileiros já eram todos os melhores do mundo e tudo mais, e aí depois, veio um choque de realidade. Então, acho que teve uma exaltação, uma oscilação em relação aos ânimos com o desempenho dos brasileiros, que foi bastante, que acabou variando muito. Mas se você olhar o final do torneio, acho que ele entregou dentro do que se imaginava. Quando vai para o torneio, a gente tem camadas de europeus, não é? Os europeus são favoritos. Não, acho que muita gente, e até eu defendia isso, quando estava no grupo, por exemplo, Palmeiras e Porto. Cara, era um jogo nivelado a princípio, assim, não é porque é o Porto que vai chegar e vai amassar o Palmeiras. Qualquer um dos dois podia vencer o jogo. O Palmeiras até, a meu ver, foi melhor, merecia até ter vencido aquela partida. Então, já tinha uma ideia de que não é exatamente todos os europeus são melhores que os sul-americanos. Para mim, até me surpreendeu. Eu não esperava um desempenho tão positivo dos brasileiros de uma forma geral. Eu achei que um enfrentamento seria um pouco mais desproporcional. Mas é claro que assim, você tem uma elite na Europa que não dá para pegar. Assim, não dá. Assim, você pega o Botafogo que ele fez foi gigantesco, assim, enorme, enorme atuação. Mas assim, o PSG não é o time que se vai colocar um brasileiro na Ligue 1, não vai ser campeão francês contra o PSG. Você tem hoje, dos que tiveram no Mundial, o Bayern de Munique estava nesse patamar. Ah, os que não estavam no Mundial, o Liverpool está nessa condição. O Arsenal está nessa condição. Assim, você tem clubes da elite ali da Europa. A Inter estaria, mas a Inter acabou, assim, animicamente, fisicamente destroçada pelo a reta final da temporada, perdão, e a saída depois do Simone Inzaghi. Então, ali acho que acabou impactando um pouco.
Mas, assim, ficou nítido que você tem camadas de europeus que não dá, assim, é outro nível em relação aos sul-americanos, mas os sul-americanos têm alguns níveis de enfrentamento que eles não são favoritos e são competitivos, e tem outros níveis de enfrentamento que você vai entrar ou como favorito ou em pé de igualdade. E acho que, de uma forma geral, o Mundial acabou mostrando isso. Mas ainda assim, analisando como foi um todo, eu não esperava, por exemplo, o Fluminense batendo semifinal com a campanha espetacular que fez, um negócio gigantesco. O Botafogo, se defendeu. Cara, dentro da estratégia, o Luiz Henrique falou, foi o time que melhor se defendeu contra a gente na temporada inteira. Tem muito mérito isso, tem muito mérito. O Flamengo, da forma como ganha contra o Chelsea, ainda que acho que o Flamengo carimbou para cima do time que foi campeão, você tem que separar as coisas, né? Acho que ali na fase de grupos, o Chelsea acho que ainda não estava meio entendendo o nível da competição, tendo desgaste. Eu acho que o Chelsea entendeu muito bem o nível e a relação com o calor ali da competição, e acho que por isso que ele até se torna campeão. Não tira em nada o mérito do Flamengo. Pelo contrário, o Flamengo amassou o time que veio a ser campeão do mundo. Só estou separando, acho que o Chelsea que termina o Mundial é um e o que começa é outro. Mas esses tipos de coisa eu não imaginava que fosse acontecer assim de forma tão enfática. Então acho que isso ficou evidente. É claro que o momento do calendário é favorável aos sul-americanos, mas assim, uma vez que cada um tem seu calendário, o enfrentamento nunca vai ser em pé de igualdade. É a mesma coisa quando no final do ano, todo ano que tem europeu e sul-americano, o europeu está numa condição muito superior. Então, assim, isso de fato influencia, mas eu acho que não é um determinante para você falar, não, por conta disso não dá para ter uma noção real do nível de enfrentamento entre as equipes. Então, acho que deu para pontuar isso. Assim, acho que o nível do futebol sul-americano é bom, você compete com alguns europeus, mas ainda assim você pega a elite ali não dá. Mas é nítido que o futebol brasileiro, especificamente, né, nem tanto sul-americano, subiu muito o nível, até pela questão das condições econômicas. Né? Você olha o nível de contratação que se faz, você pega o Flamengo na semana buscando Emerson Royal, Samuel Lino e Saul, sabe? Não é um negócio que você volta 10 anos no tempo e era assim. Não. Acho que o nível também acabou subindo bem do futebol aqui, e acho que o Mundial demonstrou isso. Dani, sua vez. Não, o Mundial teve todas essas questões, até o falou do Fluminense que foi longe. Você falou muito patinho feio, ninguém tinha me contado só que na verdade era Cinderela, passou de meia-noite, virou abóbora total a carruagem. Eu sinto muita falta do Mundial de Clubes, porque os 4 jogos foi bastante sofrido, mas acho que tem essa questão do calendário. Existe como competir com a segunda, terceira prateleira, acho que isso deixou claro. Até o Fluminense, que se for pegar, não é Uhum, uma, não é uma potência, não é como se o Fluminense tivesse dominado no Brasil e na América nos últimos anos e conseguiu ir longe. Acho que tem a questão do imponderável da Copa do Mundo também, mas foi um torneio que suscitou muito debate. Acho que vendo depois, assim, a distância já um pouquinho, você vê que não era tão absurdo você ganhar de alguns, mas tem a questão de ser uma Copa do Mundo e tudo mais. Mas você citou Paris Saint-Germain, citou a questão do Borussia, e eu já estava pensando em fazer essa pergunta antes. Eu vou dar uma quebra aqui no Mundial, se alguém quiser voltar depois pro Mundial, pode falar, uhum, mas é porque eu fiquei curioso para fazer a pergunta sobre isso. A gente viu nos últimos anos um intercâmbio muito grande entre a Premier League e a Bundesliga, né? A gente teve uhum, aí as duas maiores contratações da história do Liverpool até aqui. Vamos ver como é que vai ser a questão do Isaac, né? Se chega mesmo ou não. Vieram agora da Bundesliga, o Wirtz e o Ekitike. Você teve o Gravenberch vindo do Bayern, você teve o Szoboszlai vindo dos Leipzig, você teve, pô, o De Bruyne, você teve o Werner, você teve N jogadores vindo da Bundesliga para a Premier League. E, ao mesmo tempo, você teve o caminho inverso nos últimos anos, né? Você teve o Bellingham, você teve o Gittens, você teve o Sancho, você tem tido ligas, são ligas que têm tido esse intercâmbio muito grande, tanto alcançar agora, né? Da Premier League para Bundesliga, o Dias, e o contrário. Das 5 grandes ligas, acho que quando você vê um jogo da La Liga e do Campeonato Italiano, você sente uma diferença muito grande de característica de jogo. O da Bundesliga, o da Ligue 1, eu acho que já tem uma comunicação maior ali com a Premier League. É uma liga que tem muitos jogos legais, sai bastante gol, tem uma velocidade, muitos times jogam em transição. Então, queria saber de você, se você acha que essa, existe esse intercâmbio realmente positivo entre as duas ligas, porque tem uma conexão maior de jogo em relação a outras ligas. E o que, pensando aqui do lado do torcedor do Liverpool, eu não uhum. conheço tanto o Ekitike. O Wirtz eu conheço mais, o Ekitike eu não conheço tanto. Mas a gente tem algumas preocupações que nos últimos anos
o movimento contrário pode não ter sido tão bom, né? A gente vê o Sancho jogou muito lá e não foi bem no United, mas é o United. Mas aí você tem o Werner, você tem o Kai Havertz, que tinha uma expectativa muito maior do que ele é hoje. Então isso pode preocupar um pouco o torcedor do Liverpool. Então eu queria aproveitar a sua presença aqui como um cara que acompanha bastante futebol alemão para falar o que que tem, se existe essa semelhança que facilita uma transição entre as ligas e por que que talvez o movimento de você pegar um jogador que está indo muito bem na Alemanha e trazer para a Premier League tem dado errado nos últimos anos. Apesar de ótimos exemplos. No Liverpool, Gravenberch, Szoboszlai, De Bruyne veio do Wolfsburg. Você vai ter N bons exemplos. Mas nos últimos anos, as grandes negociações têm dado essa murchada. Acho que essa questão do intercâmbio, acho que funciona muito até pelo que você comentou, do estilo de jogo. Eu lembro até do livro do Guardiola, ele fala que na Alemanha todo mundo sabe contra-atacar, sabe? O jogo é muito intenso, é muito acelerado. Então, assim, lógico que na Premier League você vai ter o mais alto nível, mas a Bundesliga é que às vezes os times não conseguem performar do mesmo aspecto em competições europeias, mas os níveis dos jogos são muito bons, assim. Então, eu vejo os jogadores já com características que possam se enquadrar. E aí tem outro aspecto que acho que influencia muito para que se muitos caras da Bundesliga vão para a Premier League, que é o atrativo. A liga é mais potente, e aí tem a questão de como os clubes têm donos e tudo mais, os salários são mais atrativos, é a principal liga do planeta, então acho que a ponto, por exemplo, a gente está falando aqui em vias do Xhaka ser confirmado no Sunderland, o cara que joga no Bayer Leverkusen, campeão há 2 temporadas, e o Sunderland, não quero faltar ao respeito de forma alguma, acho um clube sensacional, é um clube tradicionalíssimo, mas é um clube que acaba de voltar de segunda divisão, e a gente viu pelas últimas 2 temporadas o quão difícil é você subir e conseguir se manter hoje na Premier League. Então, assim, ele sai do topo da tabela para, teoricamente, ir para brigar pelo outro, mas na Premier League. Então, assim, é muito atrativo jogar na Premier League. E aí, a Bundesliga, sem o mesmo poderio financeiro, ela acaba, acho que, refém de propostas para jogadores que acabam sendo mais atrativas, mesmo que dentro do âmbito esportivo você não tenha a mesma segurança que o Leverkusen te oferece em relação ao Sunderland. Então, acho que isso influencia. Você tem um estilo de jogo de muita intensidade, que acho que o jogador pode se adaptar mais rápido, e com uma disparidade financeira entre as ligas, que acaba fazendo sentido. E aí, na contramão, às vezes os jovens jogadores que estão sendo lançados talvez não vão ter tanta oportunidade, sabendo que a Bundesliga vai dar mais espaço e dependendo do clube ainda mais, que é o caso do Borussia Dortmund, isso se torna atrativo para jovens que nem o Sancho, que nem o Gittens, agora o próprio Bellingham, que ele ainda tem o caso do irmão dele, né? Então acho que acaba sendo, olha, eu sei que você não vai jogar a carreira inteira aqui, a gente sabe que se você performar dentro do que se imagina, você vai ficar 2, 3 anos e vai embora, mas aqui pode ser o local correto para você dar esse salto. E tem se visto muito isso, essa relação da Bundesliga com a Premier League. Então, acho que os perfis acabam se encaixando dentro da contratação desses dois clubes, não, né? Dos clubes dessas duas ligas. O que destoa nisso que eu estou falando para mim, e eu até me surpreende, assim, me chama a atenção, é o Bayern que o Bayern ele vai o que eu falei do Gittens, do Sancho, agora do próprio Quansah, que acho que se encaixa um pouco nesse, embora seja um cara que já chega com mais rodagem, né, do que quando chegou o Sancho ou o Gittens, por exemplo, o Bayern está conseguindo ir no Big Six e tirar. Foi com o Mané, ok, num outro momento de carreira, mas do Luiz Dias, que até me chama muito atenção, né, essa vontade do jogador. Você viu, o encaixe era tão perfeitinho, tão dando certo. Assim, eu não duvido, ele tem os motivos dele, às vezes pessoal e tudo mais, mas me chama atenção, assim, um cara tão consolidado num clube como o Liverpool, querer ir para o Bayern de Munique, ainda que seja, assim, é um clube gigante para outro gigante. Mas você já está estabelecido lá, você já está adaptado e tudo mais, em termos esportivos, você está num dois cenários muito positivos, só que lá você já está adaptado. Então chama atenção, pô, ter conseguido pegar o Harry Kane, assim, com todo o interesse que se tinha. Então, assim, o Bayern de Munique, apesar da Bundesliga não bater de frente com a Premier League, o Bayern de Munique tem conseguido ser um oásis nesse sentido, né, para conseguir atrair esses jogadores. Então, acho que o Bayern acaba destoando nesse sentido. Do Ekitike, a minha única dúvida em relação a ele, não, a única não, a principal dúvida é o investimento em relação, o alto investimento em relação a um cara que é talentoso, que é promissor, que tem características que acho que se encaixam perfeitamente com o Liverpool e dentro do que o Liverpool quer, mas que ainda ele não teve a rodada. Ele é muito parecido com o Isaac, assim, o jogador alto, tem 1,90 m, faz muitos gols, cria também muito lance, sai muito bem da área,
é driblador, ficou entre os 10 principais dribladores da última Bundesliga. Então, dentro desse perfil de centroavante que o Liverpool quer, e quer tanto que vai mesmo com o Nketiah, que é o Isaac também, quer levar logo os dois, acho que ele tem muito perfil. Só que o Isaac é um cara testado, né? É um cara provado no alto nível, na Premier League e tudo mais. O Nketiah passou pelo PSG, mas foi muito curta a passagem. Fez uma temporada espetacular do Frankfurt, mas está falando de uma temporada ali na Bundesliga. Então, essa é a minha dúvida. Será que é um valor muito alto para um cara que ainda não tem a rodagem e assim a garantia que um Isaac te deu, sabe? Em termos de futebol, acho que ele é um cara muito qualificado, atende as coisas que o Liverpool quer como centroavante. A única dúvida é essa: o valor por um cara que ainda não está totalmente provado. Mas também hoje é cada vez mais difícil, né? Os valores têm subido cada vez mais. Então, e eu tendo a sempre a dar um voto de confiança num clube que é tão certeiro nas contratações, sabe? A gente está vendo o perfil agressivo agora do Liverpool, que eu acho que é totalmente justificável. Assim, muita gente fala do fair play financeiro, não sei o quê. O Liverpool se projetou justamente para fazer essa movimentação agora, então acho que é algo tudo muito, muito bem planejado. E as contratações que o Liverpool fez nos últimos anos, você vai falar de muito mais acertos do que erros. Então, se eles identificaram que esse cara valendo o que valeu, tem potencial, eu tendo a acreditar. Só um adendo, Digão, Manda aí, rapidinho. Rodrigo. Só um adendo rápido, só para não perder o fio da meada. É porque, assim, com relação ao Ekitike, né? É justamente por isso, porque a gente tem, né, internamente, os torcedores do Liverpool, o problema com Darwin Núñez, né? É, E até é engraçado, justamente por aquilo que a gente fala aqui nos nossos. Tem costume de falar nos nossos episódios semanais, que na primeira temporada, na temporada de experimento do Darwin Núñez, ao meu ver, para um atacante que não veio para ser o principal goleador, porque é o que eu falo, o principal goleador do Liverpool tá no clube há 8 anos, há 8 temporadas, que é o uhum. Salah. Ele vai ser o artilheiro do Liverpool de novo, não tenha dúvida disso. Então ele precisa de alguém só para dividir um pouco essa carga. E o Darwin Núñez, ele tem 18 gols e, se eu não me engano, 12 ou 13 assistências na primeira temporada dele. Mas o Uhum. downgrade que ele tem nessa segunda temporada gera uma dúvida absurda em cima de mais um jogador que tem uma temporada sensacional numa outra liga, por mais forte que seja, que é mais forte do que a Liga Portuguesa, obviamente, né? Mas causa esse medo em nós, torcedores, tipo assim, putz, será que vai ser mais um alto investimento que vai flopar aqui, que não vai dar certo? Então o pessoal fica meio pé atrás com relação a isso. E o histórico recente, né? Você teve o Werner no Chelsea, que o Liverpool queria muito. Você teve o Nkunku no Chelsea, que era o alvo do Edwards antes do Liverpool contratar o Nunes, o Klopp que decidiu pelo Nunes, e o Havertz. Então você teve recentes assim, né, que parecia que ia dar um baita de um jogador na Alemanha, e quando fez a migração, por N motivos aí, que acho que cada um vai ter a sua justificativa, deu aquela Assim, minguada. Então a gente fica com esse peso na cabeça, assim, né? Tipo, pô, o Nunes deu errado. Os últimos centroavantes ou atacantes, enfim, que vieram da Bundesliga por um valor muito alto, também deram aquela flopada. Então a gente fica preocupado. faz sim, faz muito sentido. E o que pode ser positivo que acho que é uma coisa também que pode ter influenciado no Darwin, ele chegar junto com o Haaland. E acho que isso também pode, as comparações eram inevitáveis, o valor alto e tudo mais. O Ekitike, se vier junto com o Isaac, talvez ele tenha ele fique mais ali escondidinho e consiga ter uma adaptação mais, às vezes, sem tanta exigência, apesar do valor que é muito alto, que você vai exigir grandes atuações, evidentemente. Mas é um estilo diferente e agora é esperar para ver, assim, porque, de fato, assim, é um valor muito alto para um cara ainda não consolidado. Essa vai ser a grande questão em cima dele, mas dentro do perfil de atacante, pensando no encaixe que ele possa ter, parece uma ideia bem legal, assim, até porque estou muito curioso para ver como é que vai ser o Liverpool da próxima temporada com a saída do Dias, com a chegada do centroavantes, enfim, acho que com a chegada do Wirtz, que é extremamente versátil. Estou bem curioso para ver como é que vai ser na prática esse novo Liverpool. Você já puxou o assunto. Eu ia te perguntar de calendário, mas você já respondeu e eu tô contigo nessa. O calendário do Mundial ele foi desfavorável para os dois lados. A gente não consegue ter o parâmetro correto do que de fato seria se isso tivesse equalizado. Você tem os Uhum. brasileiros ali que começaram praticamente em maio, porque aí a gente pega a janela do Campeonato Brasileiro, que começou ali em maio, e os caras assim estão no auge da temporada. Já acabou a primeira fase de Libertadores, então não tem
ainda tem um espaço até voltar ao mata-mata de Libertadores, então tá tranquilo, tá gerenciável. E os europeus acabaram a temporada, os caras perderam férias para jogar um Mundial e vão se apresentar atrasado por conta dos dias de férias. E tem eliminatórias de Copa do Mundo, então assim, não dá para falar, o cenário é esse. Eu não O compro essa Salzburg já tá ideia. jogando Champions League até. Já tá jogando as fases Então, eliminatórias. eu mandei para eles, eu falei, pô, começou Champions, começou Liga Europa e começou Conference, já tem lá aquelas, a Rota dos Campeões, a Rota de Liga. Então, pô, essa galera já tá jogando, então não dá pra gente equiparar e cravar, ter uma certeza de como é, mas de fato, tem uma prateleira que você não alcança mais. Essa prateleira não alcança mais. E se o enfrentamento for a nossa melhor prateleira com a melhor prateleira deles, nós vamos ver um abismo. E isso é fato. A briga é da segunda prateleira para baixo, o que que a gente consegue? E tá tudo bem, isso daí, tá tudo bem, por N questões. Mas enfim, você falou de Virtus. Nós vamos te perguntar muito sobre o Florian Wirtz. E eu vou começar essa entrevista sobre Wirtz com o seguinte detalhe, né? A gente falou de jogadores provados e você foi muito feliz falando na questão do Ekitike. Que diferente do Wirtz, o Wirtz ele foi o melhor da Bundesliga 2 anos seguidos. Então é um cara que em um ano ele foi campeão invicto e no outro Uhum, ano ele não foi campeão e ainda assim ele foi o melhor da competição. Então é um cara que você traz, você paga o valor e você fala assim: esse cara se provou. Inclusive na adversidade. Show. uhum. A grande preocupação, André, e nós ficamos aqui brincando na nossa mesa tática, porque tem gente, tá rolando N ideias de esquema tático. E põe o Wirtz na meia esquerda, e põe o Wirtz na ponta esquerda. E assim, o Wirtz ele é um cara que ele joga melhor por dentro, né? E por trás dessa linha de ataque. Ele é o enganche. Ele é o trequartista que falta na Itália. Ele é o camisa 10 que há tempos a gente não tem. Pode flutuar para um lado e para o outro, mas assim, a posição dele não é essa. Como que você analisa a saída do Wirtz para a Bundesliga, sendo ele o melhor jogador das últimas 2 temporadas? E já nos deu uma dica. Qual a melhor posição para o Wirtz jogar para a gente poder falar assim, ufa? Para a Bundesliga, assim, é um impacto tremendo, né? A gente já sabia que em algum momento ia sair, assim, um cara desse nível. O futebol da Alemanha, assim, do meio para frente, o Wirtz e o Musiala são muito, assim, destoam demais, demais, assim. É, eu- Pensando até em Copa do Mundo e tudo mais, se a Alemanha não vai sem um desses dois, eu acho muito difícil você pensar em qualquer coisa, assim, a diferença técnica é absurda e do valor eu também eu super entendo. Para mim ele é um cara com, não sei, a gente não sabe o que vai acontecer, não dá para cravar esse tipo de coisa. Mas para mim ele é um talento geracional, é cara para brigar por bola de ouro, dependendo do que as coisas acontecerem, é um negócio é muito qualificado, assim, muito, muito, muito. Normalmente na Alemanha, né, o Musiala é o cara mais centralizado, o Wirtz vem mais de um lado, só que ele é o cara que pode jogar do lado, mas fechando muito por dentro, tendo essa liberdade de flutuar, como você estava falando. Pelos movimentos dos atacantes que estão sendo contratados, a saída do Luiz Dias, e não imagino que venha, seja contratado um outro ponto esquerda, eu imagino, assim, aí é bem chute, né? A gente ainda não teve indícios, porque até no amistoso, assim, o Ekitike não estava em campo. Você já tinha saído do Luiz Dias, então jogou em Gumoa, você jogou com o próprio Wirtz, fazendo meio um falso 9, tendo muita movimentação e tudo mais. Então você não teve um indício claro, porque você ainda não teve o Ekitike, o próprio Isaac. Eu acredito que um caminho interessante possa ser muito ele e o Soboslai tendo muita liberdade de troca, sabe? De posição porque o Szoboszlai, assim, foi tão bom no Liverpool como meio-campista que a gente até esquece que ele não era meio-campista, ele é um ponta. Na Alemanha, no Salzburg, ele é muito mais um ponta. Então, e ele, excelente, né? Porque sem a bola ele pressiona muito, tem qualidade para jogar, tanto que evoluiu demais desde a chegada do Liverpool, na última temporada mais ainda, mas eu acho que pode ter muita liberdade dos dois, assim, de repente até eles se inverterem constantemente ali, eles sendo nomes mais pela esquerda, imaginando o Salah na direita,
McAllister e Gravenberch e o Isaac na frente. Assim, eu imaginaria o Liverpool muito partindo para aí, e com essa movimentação, com essa liberdade de circulação, você pode liberar muito corredor para o próprio Kerk se apoiar quando chegar e tudo mais. Caso ele venha a ser titular, imagino que venha a ser. Então, assim, eu imagino esses dois, assim, podendo alternar, ora um mais como ponta, outro mais como jogando por dentro. Eu, particularmente, gosto muito do Wirtz jogando por dentro. Ele se associa muito bem. É o cara que, ainda mais quando você pega defesas fechadas, aquele cara que tem o domínio orientado, né? Que já recebe, já ajeitando. Isso que você quebrar a defesa, quebrar a linha de marcação. Ele é genial, assim, tanto na questão técnica quanto na questão da inteligência para jogar futebol. Então, assim, isso que eu acho fantástico. Assim, ele é um cara extremamente talentoso, a bola gruda no pé dele, mas o que eu mais gosto ainda é a inteligência que ele tem e para executar as coisas que ele está pensando. Então, assim, por dentro, eu acho que ele acaba sendo mais influente, porque é o tipo de jogador que potencializa quem está do lado. Ele consegue, em poucos toques, quebrar a marcação. Então, eu acho que ele precisa estar sempre se aproximando de alguém. Então, por isso que eu, até mesmo no eventual caso de nós centroavantes, dele ser um falso 9, sabe? E sair para se movimentar. Mas ainda não é a versão que eu acho que é mais interessante. Ele jogando, ficando um pouco mais por dentro, e talvez o Szoboszlai ser a princípio o cara mais pela esquerda, é a opção que me, me parece interessante nesse momento com o Liverpool. Mas eu sei que tem N possibilidades, vai dar muita discussão, mas por isso eu estou muito curioso, assim. Eu iria mais por esse caminho, mas estou bastante curioso para ver como vai ser. Aí, Rodrigo, aquela discussão que a gente teve. O desafio do slot é botar Soboslai e Wirtz junto. Sua vez aí, ó. Exatamente, o Donk, já deixo aqui até o convite para ouvir o nosso episódio que foi gravado ontem, saiu hoje, né, para os nossos ouvintes aí. A gente falava justamente sobre isso, sobre esse encaixe do time, porque com a saída do Luiz Dias, a gente também estava batendo nessa tecla, que assim, a gente tem o Gakpo, que jogou muito por ali na última temporada, de fato jogou na posição dele, que ele já atuava no PSV, perdão, e atua na seleção holandesa também, Uhum. né, faz aquele facão para dentro. Então a gente teria o Gakpo e provavelmente uma variação com o próprio Wirtz, né? O próprio Szoboszlai, a gente falou muito sobre isso ontem no episódio, sobre na nossa mesa tática, justamente dessa troca de posição que eles podem fazer. Mesmo eu preferindo também que ele atue por dentro, né? Eu vi alguns jogos do Leverkusen, né? Nas duas últimas, desde quando o Xabi Alonso assumiu a equipe, na verdade, né? Acompanhei Uhum. muito aquele período deles batendo o campeão, foi muito interessante ver aquele time do Leverkusen, mas ele jogava um 3-4-3 bem fixo, né? Era bem É. desenhado em campo esse 3-4-3 e o Wirtz ele tinha essa desenvoltura, talvez, né, muito por dentro ali, ele era o cara livre. E aí, até eu falando nos últimos episódios, a gente comentando sobre como que o Wirtz viria para jogar, com essa variação que a gente pode ter, eu pensei justamente no Felipe Coutinho, que eu acho que foi o último 10 que se assemelha com o estilo do Wirtz, daquele cara do drible curto, do passe rápido, de chute de média e longa distância. Eu não sei se posso estar exagerando meio que comparativo, mas me lembrou muito a época do Felipe Coutinho no Liverpool, e eu imagino também que ele tem um pouco dessa liberdade para atuar. Contudo, com essa dor de cabeça positiva que a gente citava ontem no nosso episódio, que o Slot vai ter, fica realmente difícil encaixar todo mundo, porque a gente estava justamente nesse debate, né? Porque o meio de campo tem o Gravenberch e o McAllister, alguém vai ter que Uhum. dançar, não tem jeito, né? E a gente estava, eu particularmente estava apostando justamente no Szoboszlai, né? Essa peça de hora vai ser o Wirtz, hora vai ser o Gakpo pela esquerda, hora vai ser o Wirtz pela esquerda com o Szoboszlai por dentro, não sei. Então eu estou mais ou menos imaginando isso. E com o elenco que nós temos hoje, né? Eu não sei se para você bate muito nessa ideia, né? Porque assim, eu passei a acompanhar muito essa troca de posição, principalmente lateralizada, bem próximo, bem de perto com o Botafogo no passado. O Almada e o Savarino faziam muito isso. O Almada era desenhado taticamente como meia pela esquerda. Mas, cara, hora ele estava por Não é. dentro, hora o Savarino estava pela esquerda. Exato. Eles tinham muito essa troca. E você vendo aquilo ali, eu vou para jogo quase que todos os santos final de semana. Então, você vendo aquilo dali, na beira do gramado, assim, perto dali, e você conseguir identificar isso também no campo, muito maneiro, muito maneiro. Então, É. fica nessa dúvida, né? Fica essa. Será que a gente de fato pode aproveitar muito desse Wirtz assim?
ele tendo essa liberdade? Ou será que o nosso medo é que ele fique preso, sabe? Que o Slot, não, eu gostei de você aqui e fique preso na esquerda, por exemplo. O que você acha? Você acha que a gente perderia muito com ele propriamente dito preso ali? Eu tenho até medo de falar as coisas, porque é para duvidar do Slot depois do que ele fez na primeira temporada, né? Você fala É. de uma temporada desafiadora, você substitui o tamanho do cara do Klopp com o carisma que ele tem e com tudo que ele fez. E, pô, e você vê a diferença. Você vê, tipo, ele não é que ele só manteve, tocou a coisa como estava sendo feita. Você tem muita coisa autoral ali do estilo de jogo. Jogadores do Gravenberch, cara, é o cara que mais evoluiu no Liverpool sob o comando, na minha opinião, sob o comando do Slot. Então, assim, de repente ele vê essa vertente e a coisa dá certo. Então, assim, eu não quero ser o cara que vai duvidar do Slot, mas a princípio eu tô contigo. Eu acho que você deixar o Wirtz preso do lado do campo é desperdiçar o talento. No Leverkusen, exatamente, cara, é exatamente o que você falou, é o 3-4-3 ou 3-4-2-1, né, jogando atrás da referência, ele a princípio jogava mais aberto pela esquerda, mas, cara, liberdade total de flutuação, de movimentação, e eu acredito muito nisso. E assim, eu gosto da ideia dessa dobradinha Virtus-Soboslai justamente porque você se torna mais imprevisível dessa movimentação. Mas dependendo do jogo, é mais interessante ter o Gakpo, que de fato a ponta esquerda é a posição que ele mais rende. Aí, de repente, você pode ter um time de jogo mais ofensivo, que você vai com o Wirtz, saca o Szoboszlai e deixa o Gakpo, pode ser uma alternativa. Eu acho que a base do time titular eu iria muito é, com só variando entre Szoboszlai e Gakpo. Sim, acho que seria o cenário com o McAllister, Gravenberch, o Wirtz, o Salah e o Isaac, caso seja confirmado, esses sejam os caras mais titulares. Mas ainda assim, se fosse pensar numa final, um 11 assim, eu gosto muito dessa ideia de Wirtz e Szoboszlai podendo se movimentar, tendo liberdade para os dois. Eu acho que eu iria meio nisso, mas assim, para mim o principal é isso, é dar liberdade para ele flutuar, não deixar ser um cara mais preso pelo lado esquerdo, que acho que ali você a característica de jogo dele é do cara que se apresenta, que está sempre próximo de onde a bola está passando. Então, acho que ele ter essa liberdade para se movimentar é fundamental para você extrair o máximo desse cara, que, como falei, tem potencial para ser protagonista no futebol mundial. Vai lá, Dani. Então, eu queria fazer uma pergunta. Eu tô toda hora quebrando o ritmo do assunto, né? Porque estava no Mundial e agora Mas é porque eu fiquei com essa curiosidade quando você falou do Gerd Spencer e eu lembrei disso. Você falou que você chegou na ESPN, ficou trabalhando ainda fora das câmeras, depois começou a ir progressivamente e tudo mais. Teve alguém, assim, pode ser qualquer pessoa que você trabalhou, seja ao vivo ou você teve contato ainda antes de você trabalhar na frente das câmeras, quando você encontrou nesse meio ali da ESPN, você deu aquela tipo, caramba, é fulano, é ciclano, e essa questão de você conviver com pessoas que talvez você já conhecesse antes e via na TV, já acompanhava antes, você teve essa adaptação, essa questão de encaixe ali no, dentro do seu dia a dia mesmo, né? Assim, né, de dar aquele friozinho na barriga, assim, você, caraca, é, a sentir, assim, para mim, do PVC, assim, a princípio foi porque para mim foi grande referência que eu tive na profissão, sabe? O cara que me inspirou. Então, assim, é alguém que eu tenho uma estima muito alta, assim, sabe? Eu tenho uma grande admiração e por ele assim, eu fui admirando muitas pessoas conforme você vai vivenciando mais a profissão, e tal e tudo mais. Ele é acho que talvez o cara que eu mais admiro desde quando eu decidi que ia fazer jornalismo esportivo. Então, para mim sempre foi impactante. O próprio Calçade, que putz, é fenomenal. Mas comentando, eu lembro quando eu fui fazer jogo com o Paulo Andrade a primeira vez, você fala, opa, o que eu tô fazendo aqui, cara, sabe? Dá um impacto, assim, muito grande, assim. Isso eu senti, assim, o Everaldo Marques também, a primeira vez que eu fiz jogo com ele. E aí depois você vai se acostumando, tudo mais, e com outros narradores grandiosos que você vai fazendo depois, você já teve esse primeiro impacto e tal e tudo mais, assim. É muita gente que, que que assim, você trabalha junto, que você fala, meu Deus do céu, assim, tá certo eu tá aqui mesmo, sabe? Mas eu lembro primeira vez que eu fiz com o Paulo Andrade, para acompanhar a Premier League o tempo todo, a grande voz da Premier League, e você, de repente, tá na mesma cabine com ele, para mim isso
foi algo assim que deu uma impactada para mim. André, eu vou manter aí no jornalismo. O Dani vai jogando novos rumos Sem aí, a gente problema, a vai gente pode ir seguindo. mudando, zero erro. Nós vamos seguindo. Essa questão do jornalismo, eu sempre penso o seguinte, né? Cada um tem o seu estilo e tem lugar para todo mundo. Tem lugar Uhum, para todo mundo. Mas é interessante ver você, que é mais jovem que eu e o Rodrigo, ter as mesmas referências que eu e o Rodrigo com relação a quem você, em quem você se espelha para fazer o que você faz muito bem na TV. Como que você olha essa diferenciação? E assim, eu também não vou ficar citando o nome porque é injusto com quem não está aqui. Mas como que você enxerga, pensando um pouquinho naquilo que a gente falou no pré-jogo, né? O lance do vou falar qualquer coisa porque daí eu vou aparecer e tudo mais. Como que você faz essa proteção com você mesmo para tipo, pô, eu não vou falar isso para evitar me desgastar com quem tá me vendo ou alguém pegar um trechinho do que eu falei, tirar de contexto e jogar um negócio besta, porque não é o meu estilo. Como é que você se protege nessa questão de ser polido no que fala e assim agradar todo mundo? esse é acho que um desafio constante, assim, né? Eu acho que muito de ser meio low profile acaba sendo positivo nesse sentido, assim, porque eu sei que no fundo eu estou realmente defendendo aquilo que eu penso, assim, então não estou buscando necessariamente visibilidade. Para mim, eu me preocupo muito com questões éticas, sabe? É, no fundo, cara, você não sabe de a pessoa que às vezes você está criticando ou que você está elogiando, você não sabe como a pessoa está recebendo aquilo, sabe? Então, para mim é ter muito esse norte sempre. Cara, isso daqui tem necessidade, você vai fazer uma crítica, tá? Você tem que fazer dentro daquilo que você pensa e faz parte do teu trabalho, mas até onde você pode ir, até onde soa como desrespeito, ofender a honra de alguém, sabe? É, e às vezes no futebol, assim, e aí eu não digo não necessariamente da imprensa, mas às vezes de discussões, assim, cara, você, por exemplo, se é, coloca de uma forma tão natural, assim, duvidar da idoneidade de um árbitro, por exemplo. E às vezes o cara errou, tudo mais. Mas, assim, não pode ser natural você falar que o juiz é comprado. Não pode ser natural. Você está acusando a honra de alguém, sabe? E, assim, eu estou falando, como eu disse, não só da imprensa, é de uma forma geral. A gente, às vezes, normaliza coisas até de ridicularizar jogador. Ainda bem que a gente está tendo mais discussão, por exemplo, de questão de saúde mental, de preocupação, e acho que as pessoas estão tendo mais noção em relação a isso que assim, todo mundo fica aloprando um jogador que está em uma fase, quanto que isso não pode afetar a cabeça daquela. Assim, eu tento sempre pensar esse tipo de coisa. Eu tenho que criticar, senão só sou a pessoa que fica falando as coisas positivas, bonitas e tudo mais. E não é assim, porque vai ter time que vai estar mal, tem jogador que está jogando mal e precisa ser dito, mas assim, me esforço muito em pensar na forma como vai ser recebido isso, como pode ser recebido. Então, tomar todo cuidado na hora que você vai fazer a crítica, ou quando elogio é mais tranquilo, né? Porque você está falando algo positivo. Cara, tentar sempre estudar ao máximo pauta de programa, eu gosto sempre de saber antes, assim, saber do que a gente vai discutir, porque para ter argumento, assim, eu estou criticando o fulano, por causa disso, disso, disso. Eu tenho meus argumentos aqui, tenho meus dados, análise que eu fiz baseada nisso. Para não ficar também um achismo, assim, que você só está ali dando. Lógico, tem às vezes que você vai dar uma opinião, que é um tema que não vai caber muito espaço para você trazer dado, para você trazer estatística, trazer informação. Às vezes é uma opinião, às vezes é uma forma que você encara tal situação. Mas se você está mais embasado, acho que aquilo também, olha, você não está caindo muito na falácia, no discurso e tudo mais. Então, acho que tentar sempre estudar, me preparar e pensar em como vai chegar a mensagem, aquilo, a minha opinião que eu estou defendendo, acho que é um dos principais pilares ali para conseguir não entrar, cair no risco de, sabe, fazer alarde à toa só para ganhar seguidor ou ganhar engajamento. Seria muito bom se muitos tivessem essa consciência aí. Porque eu e o Rodrigo, eu acho que entre eu e ele, nós podemos falar que nós somos, às vezes, críticos de jornalista, porque a gente fala, pô, o cara precisava falar isso, tinha necessidade de fazer essa pergunta.
precisava citar isso daqui, pô. Dá pra se ater ao jogo. Dá pra você Uhum, fechar uma caixinha e falar assim, eu vou falar da atuação do cara. E sem esse lance de atacar a honra e tudo mais, virar fofoca. O futebol, ele uhum, tá muito revista caras hoje. Tudo. Não é que o cara jogou mal. Ele jogou mal porque ele saiu na noite, ele jogou mal porque ele foi visto com não sei quem. E fica um uhum. negócio que sai do futebol. E isso daí não é bom. Não é bom. Principalmente pra gente que gosta disso. O Rodrigo, para a gente entrar na rodada final de perguntas, infelizmente, vai lá. Até aproveitar um pouco do gancho desse assunto, né? Eu até estava vendo, até uma entrevista antiga num podcast do Roberto Baggio. Ele já Hum. dizendo que já foi convidado diversas vezes para participar de como comentarista esportivo, e ele muito singelamente diz que ele não se sente confortável criticando jogadores como ele já foi. Tipo assim, simplesmente eu não me sinto à vontade de estar ali opinando no trabalho de um colega de profissão. E faz muito sentido isso, né? A gente tem muita gente que é só, que o cara não sabe fazer, que o cara fez aquilo outro. A gente, até como torcedor, né, o passional, até entendo, tu tá pé da Uhum. vida, né? Eu perco minha quantidade de vezes, quantas vezes aloprado no Engenhão lá, eu falo tanta besteira. Mas uma coisa, eu tô ali na arquibancada, né? Tô com os meus É, colegas e tudo mais, eu não tô transmitindo isso para outras pessoas, né? E perfeito. justamente entra muito nesse cerne que o Diego falou, às vezes, né, apesar de ser positivo, a gente ter uma série de influencers, né, de vários times, né, terem participações em coletiva de imprensa, né, às vezes até jornalistas com mais tempo de casa fazem determinadas perguntas para um treinador, para um jogador, que eu fico em casa tipo assim, cara, cabe. O que tem a ver? O pessoal esquece, às vezes, o jogo. A gente perde muito tempo nisso. O pessoal termina uma partida de futebol, o pessoal está ali para analisar o jogo, seja no âmbito tático, seja numa polêmica, como foi do Vasco Internacional ontem, que foi um Uhum. bagulho absurdo que aconteceu com o Léo Jardim, né? Então, assim, não, aí o cara, não, porque o fulano falou o que para você lá no. Tipo, sabe, o pessoal também. Tem gente que gosta, né? Não são todos, mas tem gente que Uhum. se perde um pouco nesse contexto, né? E pegando um pouco desse gancho, você, mesmo sendo um low profile, né, já se envolveu algum tipo de problema ou alguma rusga, assim, seja numa transmissão com alguém ou numa entrevista? Não sei se você já teve a oportunidade de entrevistar algum tipo de jogador, e se teve, qual seria, né, um cara que tu, pô, entrevistei fulano de tal num trabalho X pela ESPN, foi legal, tudo mais. Se puder contar aí pra gente. Cara, assim, de uma rusga, de algum atrito, eu confesso que eu não lembro, assim, eu participei de poucas entrevistas coletivas, assim, de uma forma geral. Então, eu não tô lembrado agora de alguma que possa ter. Cara, se tivesse algum de verdade, não é querendo fugir da pergunta, porque eu não tenho, de fato, alguma coisa, uma viva, assim, uma lembrança. Mas eu concordo, eu acho que esse ponto que você toca é ainda mais quando você vê técnicos que falam de futebol na coletiva, que dão respostas muito boas, e às vezes você perde uma baita oportunidade, e acho que tem tido cada vez mais isso, né? Eu falo pro Diego direto, um cara que eu era fã de assistir entrevista coletiva, Luiz Castro, no período dele no Botafogo. Cara, Muito que bom. aula de futebol que ele dava, que aula. Falava pro Ah, Diego, muito bom. Diego, assiste esse cara falando nos pós-jogos, porque é sensacional. E é raro você ter isso hoje. Hoje, o Renato está há 5 jogos falando que o Fluminense não teve férias. Ele tá 5 jogos falando a mesma desculpa pelo momento atual do Fluminense. Não cabe, sabe? Não tem mais o jogo, não tem o que o adversário fez. Não tem. É só aquilo ali. Não, é porque isso, é porque aquilo. Fica um negócio maçante, sabe? É, exato. E, e assim, você olha, cara, eu vejo que nem algum. Tô pensando aqui, o Zubeldia achava as coletivas muito boas, é que é o cara mais explosivo às vezes, né? O próprio Abel Ferreira, que às vezes também tem um comportamento às vezes explosivo em coletiva, mas assim, cara, quando ele fala de futebol, meu, é muito bom ver esses caras. Aí o Renato até eu lamento, porque lá no Mundial você viu todo o repertório que ele tinha, ele fala, não, é que eu não gosto de falar com vocês. Fala, poxa, mas que pena, cara, porque acho que você tem tanto a agregar, assim, a gente imprensa, pô, tem tanto a aprender, até ouvir que ia ser tão legal. Isso, de fato, eu acabo sentindo. Mas a outra parte da pergunta, você falou, tipo, de entrevista, assim, que foi marcante.
É, Isso. olha, uma que para mim pegou muito foi uma época quando teve a fusão, e aí a Fox transmitia a Bundesliga, e aí eles deram oportunidade, e assim, para mim foi desafiador, foi acho que a primeira entrevista, e talvez a única, ou uma das únicas, fiz outras depois, mas bem pouquinhas, em alemão, que foi com o Goretzka, foi ali que foi oferecido pela Bundesliga, e até fechamos um VT, eu fiz matéria para o site, eu estava ainda trabalhando no site, comentando, me dividindo, e fechou um VTzinho para uma das transmissões da Bundesliga que teve. Então, pô, para mim foi bem gratificante, assim, de ter feito essa entrevista. Ah, teve outras também. Uma vez o Vitor Valdez foi gravar um Bola da Vez lá na ESPN, daí eu fiz entrevista com ele lá na redação mesmo. Cara, acho que assim, foram duas bem marcantes para mim. E agora, ultimamente, o bagulho que eu tô muito feliz é que eu tive a oportunidade de participar de alguns Bola da Vez, assim. Então, isso também, todos são muito especiais, assim. Pô, Bola da Vez cara, foi a primeira vez que eu fui chamado, meu, extremamente feliz, extremamente feliz. Então, o programa como um todo é algo para mim muito marcante. André, só para encerrar, a última pergunta. Nessa questão que você falou do Bola da Vez, de ser um sonho de estar ali e tudo mais. Se você tivesse que escolher um jogo para você transmitir, assim, um jogo hipotético, para você transmitir ali em loco, para você estar na transmissão. Um jogo, você tá em loco, você vai narrar, você pode ser qualquer time, pode ser seleção, pode ser qualquer estádio. Qual que seria assim o seu jogo ideal, assim, idealizado? Uma pergunta mais pessoal, meio viajada, mas eu Uhum, achei que eu fiquei curioso para ver assim qual que seria o caminho que você iria ali. tá. Eu posso falar algum do Liverpool pra fazer média com vocês, né? O É, jogo que você quiser. um Borussia Dortmund na final da Champions, ali ia ser, acho que ia ser um ideal, assim. Não sendo contra o Bayern ou contra o Real Madrid, É, Era isso dá um isso que eu pouco ia de ajuda, falar. medo. né? Por falar Isso dá nessa um pouco de medo. Borussia Então, final vamos de fechar o Champions, aquela vamos fechar Champions um do Dortmund e Borussia Liverpool, lá. ficar todo mundo bem aqui. É, aquela Aquela, Champions lá que o Borussia chegou na final, eu sempre lembro daquele mosaico da muralha amarela lá do Putz, binóculozinho. Porra, é muito irado, muito irado. talvez cara, aquela final com outro resultado, né? Talvez, né, André? ali Gutsy seria o não perfeito. tendo sido vendido, né? É, putz, ali, cara, e ali foi um dia que, não sei como é pra você, assim, alguma frustração. Antes eu era muito mais passional, assim, antes era muito mais passional de ficar de moleque, assim, de ficar bravo e tal. Acho que isso foi bom, assim, com a minha relação. Eu continuo apaixonado, né? Tenho torço pro meu time e tudo mais, continuo, mas assim, isso já não me influencia mais, assim, acabou o jogo, perdeu, beleza, vida que segue e tal, tudo mais. Mas eu costumava ficar muito bravo, assim, quando perdia. Aquele dia não, aquele dia eu fiquei triste, cara, sabe? Aquele sentimento de ser, meu, eu não quero nem ficar discutindo, não, se tivesse acontecido aquilo diferente, não sei o quê. Não, cara, eu tô triste, sabe? Ali foi um dos momentos que eu senti isso, assim. Foi igual aquela final de Champions Liverpool e Real Madrid com gol do Vinícius Júnior, que o Liverpool Puta, amassou essa. aquele jogo. O Cara, Courtois foi o melhor em campo. aquilo ali, assim, pouquíssimas É, vezes não, na minha vida eu vi um negócio daquele, e assim, é uma tristeza tão pesada que você fala assim, cara, o que que tinha que ter acontecido além do que o time fez exato. pra ganhar? E assim, às vezes eu fico revisitando aquele jogo que eu falo, cara, seria assim, a cereja do bolo perfeita, porque o time era um negócio surreal, melhor do que aquele que ganhou a Champions em cima do Tottenham. E o Concordo. time era um negócio frenético, apaixonante. E, cara, perder daquele jeito foi um negócio assim que, pô, essa sensação de tristeza aí. Aquilo É, ali foi, nossa, dolorido demais. O Courtois é tranquilamente top 3 pessoas que eu mais xinguei na minha vida. Juro. Pô, fácil, Tranquilamente. fácil, fácil. eu entendo. O André, infelizmente a gente chega ao final aqui desse Zona Mista, mas eu vou te falar uma coisa, tá? Aqui quando vem Zona Mista e o papo flui desse jeito, já vou dizer pra você que não existe mais portas entre André Dom e Somos Liverpool. Porra, Você já tá mais do que convidado para episódio, outro Zona Mista. Nós vamos alinhar isso daí, porque assim, cara,
A gente falou muita coisa aqui, isso daqui ficou maravilhoso. E os nossos zonas mistas, eles são diferentes. É por isso que eu gosto desse nosso quadro especial aqui, porque a gente pode falar sobre tudo. Coloquei minha camisa do Liverpool porque tá todo mundo de Liverpool, falei, eu também vou. Mas é um momento que a gente fala de futebol. E é bom. É bom falar de futebol com quem fala de futebol, não com quem fica viajando. Como nós falamos. O meme aqui é entre a gente e durante o jogo, e assim, acabou. Na hora que tá com isso aqui, a gente tem que ter responsabilidade, porque Uhum. a galera escuta, a galera pega e a galera joga isso daí pra frente. Então eu te agradeço muito, do fundo do coração, muito obrigado por esse Zona Mista. E nós, óbvio que nós estamos acompanhando você e que você nos acompanhe agora, hein? Que você fique Nossa. ligadinho aí, porque tem episódio sempre. Tem o Rodrigo no Twitter, toda semana ali, jogo do Liverpool. E tomara que você faça essa temporada com o Liverpool, cara, porque aí vai ser legal pra caramba. Rodrigo, dê as suas considerações aí pro nosso Zona Mista, número 30 e tantos. Pô, mais uma vez, André, te agradeci de coração, valeu mesmo aí, pô, resenha sensacional. Como disse o Diegão, acho que fluiu bastante. E é assim, é aquilo, a gente já falou com o Donan também, que a gente vai ter uma próxima participação. Você também já está mais do que convidado aqui. Já estou até torcendo aqui para uma hipotética situação de fase de Liga de Champions, Borussia e Liverpool. A gente, opa, o episódio especial, Dom aqui, pô, então cola aqui para a gente fazer esse episódio aqui que foi maneiro o jogo. Então já fica, já deixa aí ó, anotado aí um asteriscozinho na agenda, pô, o pessoal da Somos vai me perturbar, né? E, pô, fica de olho no WhatsApp quando você tiver um lá transmitindo o jogo do Liverpool, tu vai receber meu... Aí, ó, dá um salve pra gente aí e tal, pra não esquecer de nós. Cara, mais uma vez, muito obrigado, valeu mesmo por ter participado, muito obrigado pela resenha sensacional, pela sua pessoa tranquila, fácil de lidar, pô, sempre solícita aí, foi sempre muito educado desde o início da nossa comunicação, né? Agradeço, espero que os nossos seguidores e seguilovers e ouvintes curtam bastante esse episódio. Um abraço. Dani, sua vez. É isso, agradecer muito ao André, agradecer a todo mundo que nos ouviu. O Zona Mista é um quadro muito legal para a gente poder conversar conhecer pessoas que estão ali mais próximas desse meio do futebol. Eu tentei muito, cara, caçar minha camisa do Borussia Dortmund aqui. Eu fechei a câmera aqui na. Tentei muito caçar, mas o armário literalmente explodiu na noite de ontem, caiu a parte que segura os cabides. Eu não faço a menor ideia de onde ela tá. Eu tentei muito, ia ser uma homenagem minha ao André aqui, mas não rolou. Mas agradecer demais, pô. Muito legal a conversa, muito gente fina. E como já falaram aí, até a próxima, tá? Vou deixar registrado aqui, tá? Quando quiser, quando der, tamo aí. E antes de passar aí para o André, antes dele se despedir de todos nós, eu quero deixar dois recados que eu preciso deixar isso daqui. Eu falei para essas duas pessoas que deixaria registrado. Primeiro, Fernanda Soares, advogada desportiva, nossa parceiraça aqui. Não temos achismo, temos Fernanda Soares. Fê, você fez aniversário ontem, então beijo no seu coração, tudo de bom. Já te mandei mensagem, mas falei, vou te deixar gravada ali. Então espero que você tenha tido um dia maravilhoso e que seja um novo ciclo incrível na sua vida. E você precisa gravar alguns episódios aí com a gente. A pauta já tá na sua mão, viu, Fê? E deixar um recado para Cris, que é ouvinte nossa, que vai fazer uma cirurgia. Mandou mensagem para mim e falou: pô, escuto sempre vocês. Vou entrar numa cirurgia, saio na quarta-feira. Eu falei: Cris, então você vai sair ouvindo a gente. Que você tenha tido uma boa cirurgia, Cris. Você sabe que conosco você não caminha sozinha e que você continue nos ouvindo hoje, amanhã, sempre, Zona Mista, episódio direto de Liverpool, o que for. Beijo para você e boa recuperação. André, eu só posso te agradecer e te dizer que te esperamos mais vezes por aqui, viu? Pô, com toda certeza, pode contar comigo. Eu agradeço demais pelo convite, foi um papo muito gostoso. E parabenizar vocês pelo projeto, muito legal o que vocês estão construindo, com informação de qualidade, sabe, de preparo. Eu vejo quanto vocês são determinados. Para mim é muito gratificante estar aqui com vocês, torcendo para ainda mais sucesso. E tem meu contato, pode mandar sempre nas transmissões que eu tiver, pode mandar mensagem sempre e conte comigo.
quando precisar, estamos aí de novo, porque foi muito gostoso, assim, esse papo com vocês foi bem legal. Mais uma vez, muito obrigado mesmo pelo convite, foi um grande prazer estar aqui com vocês. E eu digo para vocês que quando vocês menos esperarem, pinta um Zonamista no meio dos nossos episódios e com certeza é um papo que vocês vão gostar. Agradeço cada play, cada compartilhamento, o feedback de vocês agora aqui no YouTube também e aqui no Spotify também, porque estamos em vídeo, vocês estão nos vendo. Vocês já sabem, né? Quando eu tenho que me despedir, eu não posso sair sem eles. Os meus beijos nos corações de vocês e fui. Até o próximo Zona Mista.